estrutura do famoso conto da Branca de Neve, onde o beijo da princesa de sapatos vermelhos é a única cura para os 7 anões, que na verdade são 7 príncipes muito arrogantes. A disputa pelo beijo da princesa fará com que eles mudem suas visões de mundo e entendam o verdadeiro significado de beleza. Ignorando o fato da minha dificuldade de achar uma boa pose para esse desenho, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa obra. Sapatinhos Vermelhos e os Sete Anões foi produzido pelo diretor e roteirista sul-coreano Hong So-ho, que também fez Tempo de Caça e foi lançado no Brasil em outubro de 2020. Como diz a sinopse, a história gira em torno de Branca de Neve, uma princesa que está procurando seu pai desaparecido e está também sendo caçada por sua maldosa madrasta Regina, que descobriu ser uma bruxa, nada das boazinhas. Mas um pouco antes disso, a gente conhece 7 guerreiros lendários e muito bonitos. 7 príncipes, que a beleza é de tal tamanho quanto a sua arrogância. Eles são Merlin, Arthur, Jack, Hans, Pini, Nock e Kyo. E sim, Merlin é o mago e Arthur da Excalibur. Eles eram incríveis guerreiros, mas foram tão arrogantes e cheios de si. Um dia eles foram salvar uma princesa, a princesa das fadas. Porém, eles confundem a princesa com uma bruxa e acabam a atacando. Percebendo a atitude dos meninos, a princesa os amaldiçoa, os transformando em pequenos seres verdes e que só seriam capazes de voltar ao normal com um beijo da mais bela moça que já viram. Um detalhe da maldição é que se ninguém estivesse os olhando, eles conseguiam voltar à sua forma normal. Após isso, eles ficam em média 1 ano com essa aparência e finalmente conhece Branca de Neve. Ela se apresenta como Sapatinho Vermelho, uma jovem que busca por seu pai desaparecido. Ela procura pelos 7 destemidos, mas envergonhados de sua aparência, os meninos dizem que podem ajudar mesmo não sendo os tais guerreiros lendários. Sim, os 7 destemidos foram vistos pela última vez 1 ano atrás, então eles estavam com muita vergonha de sua aparência, eles não falavam pra ninguém quem eles realmente eram, e pra quem eles contavam, meio que as pessoas não acreditavam que era eles. Mas bem, não é somente eles que estão diferentes. Branca, ao vestir os sapatos mágicos da maçã que Regina cultivava, perdeu seu corpo gordo e ganhou uma aparência com uma cintura fina e mais alta. Apesar da polêmica na divulgação do filme, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, percebemos no decorrer da história é mostrado que não estamos indo por esse caminho de beleza única, padronizada, que dá a entender que esse filme vai querer levar para esse caminho. Seguindo a história, entre brigas com guardas de um príncipe que também procura Branca de Neve por sua beleza, os meninos conseguem a defender. E dou um pequeno crédito ao Merlin com seu toque final a derrubar uma estrutura de madeira nos guardas. Digamos que Regina não ficou nada feliz com isso, e como punição pela falha do príncipe tanto faz, ou tanto faz. Tem uma diferença na pronúncia que eu não sei definir o que é, eu nunca percebi exatamente porque que ele corrige tanto as pessoas. O príncipe e os seus 2 guardas viram monstros de madeira. Merlin e Branca já estão naquela química toda, mas Merlin estava tão focado na maldição e na sua atual aparência, na aparência de Branca, que mesmo conseguindo o tão esperado beijo, ele não consegue virar seu de verdade. Na cabeça dele não fazia sentido. A Branca, pra ele, no caso a Sapatinho, era a moça mais bela que ele já viu. Ele não conseguia entender por que isso não deu certo. Não fazia sentido. Por outro lado, Branca começava a entender que Merlin era como todos os outros que buscavam a beleza perfeita, assim como a sua madrasta Regina e como todos os outros que só ajudaram depois que ela se tornou bela, assim por dizer. E durante todo esse tempo também vale falar que eles estão com um coelho de madeira gigante que Merlin conseguiu meio que domar. E esse coelho ele está sempre pertinho do Merlin e da Branca. Novamente, mais uma perseguição acontece. Merlin faz de tudo para conseguir os proteger, mas acaba levando um golpe e caindo na água. E antes disso, antes de cair, ele compara o monstro de madeira com o príncipe tanto faz, e o monstro de madeira acaba corrigindo ele. Nesse momento ele percebe que não é só um monstro, é o príncipe que está ali. Consequentemente, os 2 outros eram os guardas que estavam com ele. Então ele sabia que eles estavam amaldiçoados assim como ele. Quando Merlin cai na água, Branca de Neve corre para o salvar, mas ele estava preso nas pedras, e sendo uma hora de necessidade desesperada, Branca consegue tirar os sapatos vermelhos, que eram quase impossíveis de tirar,
e salvou Merlin, mas ela acaba desmaiando assim que chega à superfície com ele. Quando acorda, Branca e Merlin não têm palavras do que dizer, mas reunindo coragem, ela acaba falando a verdade. Aquela era realmente ela, não a moça que ele conheceu. Era ela em personalidade, mas aquela aparência não era quem ela realmente era. Nesse momento, Merlin tenta falar sobre como não se importa, mas ele trava. E a Branca fala algo que me tocou muito, que era tipo, se aquele dia eu estivesse assim, vocês ainda teriam me ajudado? Merlin, ao não saber o que falar, a Branca apenas continua dizendo, tipo, eu imaginava. Enquanto Branca estava triste pelo fato de entender que Merlin, que era um homem que ela estava realmente apaixonada, era como todos os outros, Merlin acaba deixando sozinha perto da fogueira que eles tinham feito e foi para dentro da floresta com o coelho. Mas Branca estava imaginando que ele havia recusado. Então, mesmo triste, ela volta para os sapatos e tenta sair do local. E esses agora eu acho que é um dos momentos mais belos do filme, que é a Merlin, que começa a ter uma espécie de avaliação mental. E nesse momento é incrível, pois é como se víssemos a mente dele, suas duas formas conversando sobre o que estava acontecendo. A sua forma amaldiçoada tentava explicar que a branca era branca e essa ideia de beleza que ele tinha era errada. Essa mesma ideia o colocou em problemas com a princesa das fadas. O Merlin amaldiçoado então fala ao Merlin normal. Você gosta da branca e recebe uma resposta positiva de si mesmo. Mas então ele se escuta. De quem você acha que ela gosta mais? De mim, que ela conhece, a aparência que ela conhece? Ou de você? Ao mesmo tempo que eles eram a mesma pessoa, eles eram completamente diferentes. A Branca se apaixonou pelo Merlin baixinho, verdinho e, convenhamos, ele era bem atrapalhado, já que a sua forma pequenininha meio que impedia ele de fazer as coisas como ele fazia antes. Mas a Branca gostava dele. Ela não conhecia esse Merlin que todas as outras ficavam aclamando por ele. Merlin então acabou ficando sem palavras, pois Branca se apaixonou por ele, um ser verde, com orelhinhas pontudas, atrapalhado, mas ela o amava. Ela lhe deu um beijo. Nesse momento ele viu como esteve errado todo esse tempo com esse seu julgamento superficial. Quando foi buscar Branca, ele viu que ela estava com uma maçã, que foi entregue por uma cópia dele, e acabou se revelando ser Regina, que acabou sequestrando Branca. E no momento de desespero, Merlin acabou pedindo ajuda para 3 pequenos ursinhos de madeira que estava acompanhando há algum tempo já, enquanto ele ia com o coelho até o castelo da Regina. Chegando lá, ele é pego pelo espelho mágico, que conta tudo para Merlin, que os sapatos eram feitos da macieira crescida de uma pessoa amaldiçoada, e que assim que a árvore floresce e dá frutos, a pessoa morre. E esse seria o destino de Branca, já que Regina queria sapatos mágicos que estavam presos no pé dela. Merlin, desesperado, em pânico, diz ao espelho que tinha um jeito, que o sapato saiu uma vez, quando ela foi o ajudar. Podia sair de novo, não precisava que ela morresse para isso. O espelho ficou em choque, pois isso significava que Merlin era mais importante para Branca do que a magia dos sapatos. Com a chegada dos outros destemidos, Merlin corre para ajudar a Branca, que já estava com a macieira e prestes a morrer. O sino estava prestes a dar o último toque. Num ato de amor, que também pode ser visto além da paixão de Merlin por Branca, já que além de considerar ela uma grande paixão para si, também era uma ótima amiga, ele se sacrifica, se jogando do penhasco com Regina e usando seus raios mágicos para explodir tudo. Quando a Branca retorna à consciência, ela percebe que o coelho que fez amizade com Merlin era seu próprio pai, transformado por Regina. Após um abraço caloroso, Branca olha em volta e vê todos eles. Os ursinhos de madeira viraram 3 crianças muito adoráveis, mas em nenhum lugar estava Merlin. Queremos saber o que havia acontecido. Ela entra em choque e desespero ao saber que ele sacrificou por todos. Pino, Nock e Kyo conseguem trazer o corpo de Merlin para Branca. E com as últimas forças, Merlin diz para Branca que ela é a mulher mais linda do mundo. Queira que os olhos dele estivessem abertos ou fechados. Essa parte é muito bonita. Perdendo o amor da vida dela, Branca dá um beijo de despedida nele. A tristeza estava exalando dela. Mas então, não somente a maldição da princesa das fadas quebrou, mas também ressuscitou Merlin. E eu sempre choro quando a Branca diz que gostava do ser pequeno e verde que ela conhecia, e Merlin abraça e diz, mas eu ainda estou aqui. E ela diz, sim, você está. E sim, para quem shippa eles desde o início, eles se casam.
E o casamento é mostrado nos créditos, com pequenas artes muito fofas. E é maravilhoso. Esse filme é perfeito, do início ao fim. Todos os personagens têm seu próprio desenvolvimento, mas muita gente julga o filme achando que ele é uma espécie de body shaming, sem nunca dar uma chance pro filme. Porém, eu não os culpo, pois isso se deve a um pouco da divulgação da época. Basicamente, o filme deveria sair em 2018 para 2019, mas um anúncio chamou atenção negativa, já que anunciava o filme como "E se a Branca de Neve não fosse tão bonita assim e os anões não fossem tão baixos?", como se fosse algo negativo a Branca ser gorda. Os dubladores e a equipe ficaram um pé atrás nisso, pois todo o trabalho feito estava correndo risco por causa desse anúncio que tinha nada a ver com o filme. A própria protagonista se posicionou após tudo para dizer que era um engano e que a produção não tinha nada a ver com isso. A Lox Corporation, o estúdio que produziu o filme, pediu desculpas e cancelou o contrato com aquela equipe de marketing que era terceirizada, assim por dizer. Randy Kim, gerente de estratégias de negócios, assumiu a responsabilidade por ter fechado o contrato com a empresa com tais comportamentos. Não dá a entender muito se foi um erro de tradução ou se foi um trabalho que a equipe meio que aprovou por si só. Mas dá a entender que foi um desentendimento entre a produção do filme com essa equipe terceirizada. Sapatinhos Vermelhos e Os Sete Anões é um filme lindo. Vale a pena ser visto. É criado o questionamento de o que é realmente beleza. A beleza é plural e não é algo que cabe no molde a ser visto pelo mesmo olhar. Branca de Neve é uma menina gorda, e durante o filme, apesar de aproveitar da magia dos sapatos, ela entende que ela é linda como ela é. Ela se aceita, e isso é amor que ela sente por si mesma. Merlin, que é o seu par romântico, que antes era um príncipe arrogante e egoísta que apreciava apenas a própria beleza e belezas similares, percebeu com Branca que o mundo é muito mais que isso, que não tem nada que deve ser visto por um molde. A maldição da Princesa das Fadas não havia se quebrado antes porque ele queria a sua própria beleza de volta. Ele não queria se pôr nos holofotes, assim por dizer. Quando na verdade a menina mais linda do mundo estava ali para ele, querendo mesmo com medo mostrar quem realmente era. Ele não tinha visto a beleza de verdade da Branca naquele momento, já que ele estava vendo as sapatinhos vermelhos, não a Branca em si. O filme é magnífico e todos ficam incrivelmente bem no final. Os outros destemidos, após o casamento, vão buscar suas próprias paixões. O Arthur se encontra com a Chapeuzinho Vermelho, que também é o lobo mau, e ele fica encantado por ela. Jack acaba se apaixonando por um peixe metade mulher, e ambos compartilham amor por joias, então você vê que vai ser um relacionamento com uma base em comum, muito fofinho, porque ele levou fora de uma sereia e ela aparece pra consolar ele com uma joia, assim, e ele fica todo, meu Deus, ela é perfeita. O Hans, ele acorda a Bella adormecida com sua deliciosa comida. Então é muito bonitinho eles se encontrando. Ela. E tem uma fanart muito bonitinha também, porque é ela beijando ele e com a legenda assim: ao mesmo tempo que você quebrou minha maldição, eu quebro a sua. A mesma coisa que aconteceu com o Merlin e a Branca. Eu achei muito bonitinho. E já os trigêmeos, eles acabam construindo ou encontrando, eu nunca soube bem o que aconteceu, as suas próprias namoradas, que também são trigêmeas, porém são robôs. Pra mim, um filme 5 estrelas, não tem nem o que falar. É um filme sobre autoaceitação, quebrar esse padrão de beleza que mostra como também a amizade é incrível. Apesar dos sete no início estarem atrás da Branca, quando Merlin pede ajuda no final, os outros vão até ele ajudar, correndo. E quando Branca escolhe Merlin, todos ficam felizes. Afinal, eles não viam ela com verdadeiro interesse. Eu ouso até dizer que o Arthur podia olhar para Branca da mesma forma como se fosse mais um amor fraterno. Vejo eles com relação muito de irmãos em vez de realmente um interesse romântico. E eles só queriam quebrar a magia. No final todo mundo encontra alguém e fica tudo certo. E esse foi o primeiro desenho Indica. E espero que tenham gostado. Me digam o que acham, se já viram o filme, o que acharam do desenho. E é isso. Tchauzinho!